Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, senhor presidente, deputados e deputadas. Eu queria também fazer algumas considerações sobre essa polêmica de revisionismo histórico que se transcorre no Brasil. Em primeiro lugar, eu queria tocar no porquê do revisionismo histórico está sendo promovido pela mais alta autoridade do Estado brasileiro, agora, nesse exato momento. Existe um conceito que está sendo muito utilizado agora de guerra cultural, em que, sobretudo, governos de orientação autoritária se utilizam de polêmicas cotidianas, infladas artificialmente, com o uso massificado de redes sociais, para ganhar adeptos de um lado e para esgotar a energia de adversários por outro lado. O governo, indiscutivelmente, ele dá sinais de confusão, ambiguidade, ambivalência, falta de direção. Se propôs, dentro do seu próprio programa, a apresentar, por exemplo, aquela proposta de reforma da Previdência, que eu, particularmente, e aqueles que defendemos a política de seguridade social, somos contrários, e vê a ausência de articulação política para dar conta desta própria tarefa. Ele apela, portanto, para a guerra cultural, coloca no centro do debate nacional debates que estão fora da conjuntura, mas que são úteis nesse momento, como cortina de fumaça, para desviar a atenção da sociedade brasileira para a catástrofe que é a articulação política deste governo. Então, em primeiro lugar, antes de entrar no tema do revisionismo histórico, eu queria dizer que o presidente da República, quando quer impulsionar esse polemismo, sobretudo utilizando-se em larga escala das redes sociais, o que causa, inclusive, muito estranhamento que um presidente da República se dedique tanto à utilização destes instrumentos, que são instrumentos, obviamente, fora da institucionalidade do seu cargo. Ele tem um objetivo claro de desviar a atenção, sobretudo para os temas de macroeconomia e da agenda política presente. É uma estratégia diversionista. Não vou me afastar dela. Eu não vou me afastar do debate do revisionismo histórico. Mas eu entendo que quando muitas casas parlamentares hoje, no dia de hoje, passam o dia a debater, por exemplo, engolem a isca, estão se afastando do debate, por exemplo, da reforma da Previdência. Há uma estratégia diversionista. Mas eu quero entrar no debate do revisionismo histórico. O que aconteceu antes da madrugada de 31 de março para 1º de abril, que na verdade foi 1º de abril, de 1964, quando o general Olímpio Mourão Filho determina que as suas tropas saiam de Juiz de Fora em direção a Guanabara, ao estado da Guanabara. Eu sei que muita gente aqui vai debater o conteúdo histórico de 64 para frente. Eu quero debater, sobretudo nesse momento, antes de 64. Quais foram os grandes motivadores de termos o golpe que instituiu a ditadura civil e militar de 64. Eu quero discutir isso, porque é aí que reside a tentativa mais perversa do revisionismo histórico. Não havia qualquer possibilidade do Brasil, não havia qualquer movimentação social e política naquele momento de ruptura de regime no Brasil. O João Goulart estava muito longe de ser socialista. Ele próprio, um grande proprietário de terras. A agenda daquele momento era uma agenda de reformas de base.
Era uma agenda de reformas de base. Reforma agrária, reforma educacional, reforma fiscal, reforma bancária. E isso mordeu os calcanhares do tio Sam. Esse é o conteúdo central do golpe civil-militar de 64. Ele não foi feito porque haveria alguma possibilidade de quebra de regime. Quando Jânio renunciou e Jango assumiu depois da cadeia da legalidade, patrocinado por Brizola, ele implementou uma agenda de reformas. Repito, reforma agrária, reforma educacional, reforma fiscal e bancária, dentre as quais estava a proibição de remessa de lucros das transnacionais para as matrizes, que eram sobretudo norte-americanas. Estava maior controle sobre o fisco, para ampliar a arrecadação, concluir a reforma agrária, fazer reforma educacional. Qual era o receio? Portanto, chega a ser delirante achar que havia, nos idos de 61 a 64, alguma possibilidade de ruptura de regime no Brasil, de cubanização do Brasil. Esta tese foi impulsionada pelos norte-americanos. Lembremos que entre 61 e 66, o embaixador norte-americano no Brasil era Lincoln Gordon. O seu adido militar era Vernon Walters, de 62 a 67. São duas figuras centrais na articulação do que foi o golpe civil-militar da década de 60. Eles queriam, sobretudo, manter os interesses das transnacionais norte-americanas, estadunidenses. O Brasil estava, naquele momento, numa rota que ele poderia assumir uma agenda de soberania popular, uma agenda nacionalista. As populações foram às ruas naquele momento para, entre outras coisas, quando apoiaram a grande agenda das reformas de base, para dizer que queriam aquelas reformas de base porque sabiam que o Brasil era desigual, injusto, e era necessário ter reforma agrária, reforma bancária, que limitasse o envio de lucros das transnacionais para as suas matrizes. Portanto, o golpe interrompeu um movimento nacional desenvolvimentista. Era isso. O golpe interrompeu um movimento nacional desenvolvimentista que, naquele momento, estava sendo liderado por João Goulart, com amplo apoio de camadas sociais, as mais diversas, não simplesmente das organizações políticas de esquerda, porque o Jango podia ser no máximo progressista, A sua agenda, deputados, eu vou repetir, reforma agrária, reforma educacional, reforma fiscal, reforma bancária. Era uma agenda nacionalista e desenvolvimentista. Quem encostou aqui, naquela operação, até o dia 2 de abril, a 4ª Frota, ao longo do litoral da Guanabara, entre o 31 de março de 64 e o 2 de abril de 64, foram os Estados Unidos, porque temiam uma resistência de João Goulart. Quando as tropas do general Mourão Filho estavam descendo de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, João Goulart decidiu não resistir. Foi ao Rio Grande do Sul, Ranieri Mazzilli disse que havia vacância da presidência quando ele ainda estava em território nacional. Esses são os fatos até a madrugada do 1º de abril de 64. O golpe foi urdido, sobretudo, pelos norte-americanos e estadunidenses com as suas transnacionais e uma grande articulação com o andar de cima, a elite econômica brasileira. Lembremos de Boysen, que foi um dos empresários que financiou sessões de tortura. Lembremos do papel que várias transnacionais tiveram em denunciar os seus próprios operários. Hoje mesmo eu estava relendo, quando operários da Volkswagen sofreram sessões de tortura dentro da própria fábrica. Não foi o povo que operou o golpe. Foi de cima. Foram os estadunidenses, foram os norte-americanos, com a alta burguesia deste país.
E nós sabemos o que veio depois. Nós sabemos o que veio depois. Supressão das liberdades democráticas, fechamento do regime, o golpe dentro do golpe a partir de 68, suspensão de garantias constitucionais, desaparecimentos, tortura, cassação de militares em mais de 3.000, perseguição a mais de 3.000 militares que simpatizavam com ideias progressistas, porque, deputados, um dos objetivos do golpe, entre outras coisas, era exatamente afastar os jovens oficiais que tinham simpatias por ideias progressistas. Porque os jovens oficiais sempre tiveram simpatias por ideias progressistas. Desde a década de 20, nos anos 30, em 45 e em 64. Havia uma juventude militar de jovens oficiais que sonhava com um novo país, com soberania nacional, desenvolvimento e justiça social. Entre outras coisas, eles afastaram esses jovens oficiais, porque quiseram, sobretudo, implementar uma agenda entreguista. Uma agenda entreguista. Se tem uma coisa que a ditadura não foi, foi nacionalista. Ela foi, sobretudo, entreguista, de alinhamento automático com os americanos. Acordo nuclear péssimo ao Brasil, que foi o primeiro acordo de Angra 1. Acordos industriais péssimos ao Brasil. Um aumento do nosso endividamento externo gigantesco para financiar aquele crescimento. Por isso que, quando a ditadura terminou, além do saldo de mortos, desaparecidos, tortura, violência política, havia um caos econômico. O Brasil já vivia recessão. Já vivia recessão. Portanto, aquele país da década de 60, em que se queria um país altivo, soberano, justo, desenvolvido, aquela trajetória é que ela foi interrompida. Portanto, não há o que comemorar em 31 de março. Se há algo a comemorar, é a resistência do povo brasileiro. É a altivez do povo brasileiro que conseguiu vencer um período de arbítrio. E eu repito, há vários militares de várias gerações que hoje se conjugam e sabem que o que aconteceu naquele momento é vergonhoso para a nossa própria história das Forças Armadas do Brasil, que foram, sobretudo, impulsionadas, repito, pelo embaixador americano de então, Lincoln Gordon, e o seu adido militar, o Vernon Walters. Nós precisamos, sobretudo, para as novas gerações, falarmos da necessidade de relembrarmos a história permanentemente para que os mesmos erros não sejam cometidos. Nós não queremos um Estado entreguista. Nós não queremos entregar o Brasil, sobretudo, ao grande império do capital transnacional. É por isso que nós precisamos, neste momento, proclamar o direito à memória, à verdade e à justiça. O direito à memória. Milan Kundera, numa das páginas brilhantes da literatura mundial, dizia que a luta contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. Não se pode esquecer. E nem se pode falsear os fatos. Foi cometido um golpe, suspensas as liberdades democráticas e os ritos democráticos, houve tortura, violação política, desaparecidos políticos que estavam naquele momento no polo progressista da sociedade, almejando um país soberano. Almejando um país soberano. Eu vou citar o próprio Lincoln Gordon. Ele dizia que o medo dele não era que o Brasil virasse Cuba, é que o Brasil virasse uma China pela sua potência econômica. Porque não interessava aos americanos, naquele momento, uma potência econômica ao sul do Brasil. Porque o ambiente era um ambiente de Guerra Fria. Portanto, interessava a eles um aliado no hemisfério sul. Deputado, isso é sobretudo importante. Obrigado. Rosário. Sobretudo isso. Portanto, é o direito à memória. O direito à verdade.
inclusive em respeito às famílias, em respeito às Forças Armadas. O direito à verdade. Nós não podemos ser uma nação soberana e democrática sem direito à verdade, daquilo que de fato aconteceu, e direito à justiça, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. Vou terminar voltando ao início do meu pronunciamento. O presidente da República de agora se utiliza da guerra cultural como um elemento de cortina de fumaça. Ele coloca temas polêmicos permanentemente nas redes sociais porque não enfrenta a ausência da sua própria capacidade de articulação política. É sobretudo isso. Ele inventa polêmica toda semana para desviar a atenção dos sujeitos sociais e políticos. Isso se inscreve no conceito de guerra cultural e de guerras híbridas. Portanto, a um só tempo que eu quero aqui recusar esse revisionismo histórico em que se quer apagar o que de fato aconteceu em 64, em que foi estancar na história brasileira uma possibilidade de reformas nunca até hoje feitas, porque o Brasil deve ao seu povo reformas como aquelas que estavam escritas em 62 e 64. Reforma agrária, educacional, bancária, fiscal. Até hoje devemos isso ao povo brasileiro. Até hoje devemos isso ao povo brasileiro. E, mais do que isso, ele que repete o passado, quando bate continência à bandeira americana, quando determina uma política externa de alinhamento automático aos americanos, quando adota uma política externa subserviente numa geopolítica que permitiria ao Brasil, inclusive agora, mais que em 64, sermos um país mais soberano, mais altivo e independente, cumprindo um papel importantíssimo no hemisfério sul. Nós estamos perdendo mais uma oportunidade histórica, não só de cumprir essa agenda de reformas, mas também de nos inscrevermos no cenário internacional de outra forma. Esse alinhamento automático aos estadunidenses, aos norte-americanos, vai ser, mais uma vez, danoso ao Brasil. E eu concluo, presidente, dizendo, tanto pelos militares que foram perseguidos a partir de 64, que eram simpatizantes de ideias progressistas, tanto por aqueles que foram presos políticos, parlamentares caçados, vítimas de tortura, de silenciamento, de aviltamento do corpo, que a tortura é, em qualquer situação, um dos atos mais covardes que um ser humano pode fazer a outro. Quando ela é feita com a chancela de Estado, ela se torna mais covarde ainda. Por isso não se pode esquecer, nunca. Para concluir, não se pode esquecer para que não se repita. Quero repetir a frase e a consigna do direito à memória, à verdade e à justiça. Para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. O Brasil deve reinventar o seu futuro, e isso não será feito com o entreguismo ao império, ao entreguismo aos norte-americanos. Nós temos que trilhar um caminho de soberania, de altivez, mas, sobretudo, de justiça social para o nosso povo. Muito obrigado.